Meu nome é Júnior Cabral, eu faço parte do grupo 38, Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil. Gostaria de saudar e cumprimentar a todos os nossos irmãos patriotas que fazem parte do nosso grupo, a todos os patriotas brasileiros que lutam por dignidade, por igualdade, por verdade, por transparência, por dias melhores. Nós temos visto no nosso Brasil já há muito tempo e quem se preocupa em saber e se informar sabe que nós estamos vivendo dias de muita angústia, em que o povo brasileiro passa a ter conhecimento de coisas que sempre foram atitudes errôneas, atitudes para diminuir o povo brasileiro, atitudes para dominar a mente e o coração das pessoas. Sabemos que, infelizmente, o nosso Brasil ele foi constituído em meio a muita farsa, em meio a muita mentira. E isso vem perpetuando pelos séculos. Desde sempre houve no Brasil fake news. Muita da história do Brasil é fake news. Infelizmente. Agora nós temos visto que até aquilo que é verdade, até aquilo que é palpável, que é legítimo, eles querem transformar em fake news. Surgiu-se um movimento na política, nos meios jurídicos, onde quer que seja, onde que eles procuram descaracterizar a verdade e transformá-la em mentira. Um dos ditos mais comuns que a gente vê em relação àqueles que pregam mentiras é o seguinte, que a mentira, de tanto ser propagada, ela acaba se tornando verdade na mente dos incautos, na mente daqueles que não querem se informar direito, na mente daqueles que se deixam levar por sistemas que degradam o nosso país, que degradam a nossa moral, que degradam a família brasileira, que degradam nossas crianças, nossos filhos, nossa vida profissional, nossos trabalhos. E, infelizmente, isso é algo que tem trazido muitos malefícios para nós. Haja visto que o que será do futuro dessa nação, sendo o nosso país levado a viver de mentiras, de fake news, de inverdades. Eu gostaria que fosse fake news, por exemplo, quando alguém fala assim, o Brasil é o país da corrupção. Eu gostaria que isso fosse uma fake news. Eu gostaria que isso fosse uma mentira, que fosse uma inverdade. Eu gostaria que quando saia uma notícia assim, o STF brasileiro, ele é um sistema que não atua pela verdade. Eu gostaria que isso fosse uma fake news. Porque nós temos visto, infelizmente, o STF atuando em prol dos seus conchavos, em prol dos seus aliados políticos. E, infelizmente, a gente tem visto isso com muita frequência. É vergonhoso saber. Eu gostaria que isso fosse uma fake news, eu gostaria que isso fosse mentira. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto é que o STF ele tem trabalhado contra o povo em favor de alguns apenas. Alguns mal intencionados que querem o povo escravizado. Eu queria que fosse fake news quando surgisse uma notícia em que o Brasil, em que o nosso país é um dos países de maior violência no mundo. Eu gostaria que isso fosse uma fake news. Mas infelizmente não é uma fake news. É uma verdade, porque o nosso país realmente é muito violento. Eu gostaria que fosse uma fake news que no Brasil crianças morrem de fome. Eu gostaria muito que isso fosse verdade. Que crianças não morressem de fome. Que crianças tivessem direito à vida, tivessem direito a ter um bom prato de comida, 3 refeições ao dia. Eu gostaria que isso muito fosse verdade na vida de todas as crianças. Eu gostaria que fosse fake news quando dizem que no nosso país crianças são violentadas
por pais, por vizinhos, por amigos de família. Eu gostaria que isso fosse uma fake news, que isso não fosse verdade, que isso não estivesse acontecendo. Gostaria demais que isso fosse uma inverdade, mas infelizmente, no nosso país, é um povo tão moral, que tem uma moral, não todos, mas grande parte, uma moral tão pequena, a ponto de produzir essa violência no corpo, na mente e no coração de crianças indefesas. Eu gostaria que fosse fake news, que no nosso país, quando surgisse alguma notícia dizendo no Brasil 90% dos políticos são corruptos, eu gostaria que isso fosse uma fake news. Eu gostaria que isso fosse uma mentira. Eu gostaria que isso fosse uma inverdade. Mas, infelizmente, é uma verdade. O sistema político atua em benefício próprio, e isso há muito tempo. São políticos que fazem leis para beneficiar-se a si mesmos. Infelizmente. Eu gostaria que fosse fake news no nosso país, quando dissesse que a emissora X, a emissora Y, a Globo, lixo, porque infelizmente é o que ela no momento é, ou a Band, lixo, que realmente é o que são. Eu gostaria que fosse mentira quando surgisse uma notícia de que emissoras do nosso país não lutam, não trabalham para divulgar a verdade, para divulgar, mas que, na verdade, infelizmente, o que a gente vê é que espalham somente mentiras. Atuam e trabalham para um sistema corrupto, corrompido. Eu gostaria que emissoras não fossem espalhadoras, não espalhassem fake news. Fake news, para mim, é esse sistema corrupto, corrompido, covarde, profano, que está no meio daqueles que eram para propagar somente verdades e não propagam, que são sistemas de comunicação. Fake news é esse STF que diz trabalhar, laborar pela verdade, pela lei, pela ordem, pela defesa da Constituição. Mas quando a gente vê, na verdade, o STF está trabalhando para defender os seus pares, para defender os interesses dos amigos, do amigo, do amigo e do amigo, e assim perpetuando o crime nesse país. Eu gostaria que fosse fake news, que o Brasil é o país onde o povo vive de mentiras. Eu gostaria que isso fosse uma fake news. Mas, infelizmente, o povo brasileiro sempre viveu de mentiras e nunca quis acordar. Sempre esteve deitado em solo esplêndido, dormindo o sono da indolência, dormindo o sono da mentira. Eu gostaria que fosse fake news, que os nossos presidentes anteriores a Bolsonaro não roubaram a nação. Ou melhor, gostaria que fosse fake news, que os outros presidentes que antes de Bolsonaro, quando surgisse uma notícia de que eles roubaram o país, eu gostaria que isso fosse fake news. Mas não é fake news, isso é verdade news. Infelizmente. Eu vivi parte do regime militar. E eu lembro que na minha infância, eu vi acontecer um crime de roubo. Um crime de roubo. Eu tinha 13 anos, quando eu vi 2 bandidos saírem de um supermercado, num bairro vizinho, correndo, pois eles haviam assaltado o supermercado. Foi o único crime que eu vi na minha infância, parte da adolescência. Um outro crime que eu vi, melhor dizendo, foi um assassinato que houve no meu bairro de um comerciante, pois ele reagiu ao assalto. Foi isso que eu vi. Estava em atuação no nosso país o militarismo. Sabe qual a impressão que eu tenho daquilo tudo? Esse crime de assassinato e esse roubo foram os únicos crimes que eu vi na minha infância e parte da minha adolescência. Nós não sabíamos o que era droga. Não existia droga. Nós não sabíamos o que era
violência tão avultada igual a gente vê hoje, pois nós éramos protegidos pelas polícias. Nós éramos protegidos por aqueles que vestiam fardas e saíam de casa para trabalhar para proteger a população. Nós tínhamos respeito pela corporação militar. O que se diria então da Polícia Civil, da Polícia do Exército? Havia respeito, havia segurança. E logo que acabou o militarismo, se tornou essa vergonha que nós vemos aí hoje, que é crimes, drogas, assassinatos, roubos, em um nível, numa escalada gritante, uma escalada sufocante, uma escalada terrível. Mas, infelizmente, é o que a gente tem para o nosso país. Porque o que eles quiseram perpetrar no nosso país é essa violência que eles vêm fazendo, já vêm perpetrando há muito tempo no nosso país. É vergonhoso, mas infelizmente é uma grande verdade. Nós temos visto cada dia mais as pessoas se entregando à depravação. Cada dia mais os nossos jovens passam a não ter um raciocínio mais equilibrado, um raciocínio mais lógico do que é verdade, do que é mentira. Eu gostaria que tudo fosse fake news, que o Brasil não fosse um país corrupto, que o Brasil não fosse um país que privilegiasse apenas as altas classes. Eu gostaria que fosse fake news, que no Brasil não há ladrões, que no Brasil não há pessoas que não respeitam a natureza do próprio corpo, sexualmente falando. Eu gostaria que no nosso país houvessem homens de verdade, homens de caráter, políticos de caráter. Eu gostaria que fosse fake news, que não houvessem no nosso país tantas mortes, tantas pessoas acovardadas. Gostaria que isso fosse tudo fake news, mas infelizmente não é. Porque o nosso país é um país de corruptos, é um país de bandidos, é um país de milícias, é um país onde os ministros trabalham para defender bandidos, é um país onde advogam a causa dos assassinos, dos estupradores, dos ladrões, dos corruptos, mas não advoga as causas das pessoas de bem do país, não advogam as causas das pessoas honestas do país. Parece que hoje em dia é errado ser honesto, mas é correto ser bandido. Mas nós não podemos nos curvar a isso. Nós não podemos aceitar, porque isso faz parte dos sistemas que eles querem implementar no nosso país, na nossa nação. Isso é algo que nós não podemos aceitar jamais. Não podemos ser covardes, não podemos sermos omissos e aceitarmos esse tipo de coisa. Até porque sabemos que realmente o mundo jaz no maligno, mas nós não podemos entregar o nosso Brasil de mão beijada para ninguém. Nós não podemos entregar o nosso país de mão beijada para esses políticos corruptos, desgraçados, que se venderam à China e querem entregar o país para a China. Nós estamos apoiando um homem que Deus levantou nesse país, Jair Messias Bolsonaro, para defender o seu povo, para defender a sua nação. Comunismo, nunca mais. Comunismo no nosso país, não. Socialismo no nosso país também não, porque sabemos que andam de mãos dadas com o comunismo. Nós não nos encurvaremos ao comunismo. Nós não nos encurvaremos à China. Nós não nos encurvaremos mais ao sistema corrupto, ao sistema em que impõe o povo a mentira, o fracasso, a derrota, a miséria, a pobreza, a vergonha. Nós não nos encurvaremos mais a esse tipo de coisa, porque nós acordamos e nos levantamos para pisar àqueles que são contra o povo, contra a família de bem, contra a moral, contra os bons costumes, contra a verdade, contra a justiça. E nós havemos que, com a ajuda de Deus, prevalecer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que luta contra nós. Maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe Bolsonaro, Deus abençoe o nosso presidente, Deus abençoe o nosso grupo 38, Jair Messias 38, Jair Bolsonaro, Aliança pelo Brasil. Vamos lutar, patriotas, porque é assim que venceremos. É assim que mandaremos o nosso recado a esse sistema vendido, de que nós não concordamos com eles, que nós não aceitamos e que nós não vamos entregar o nosso Brasil de mãos beijadas para eles. Vamos lutar enquanto tivermos forças, enquanto tivermos vida. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até uma próxima.